Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco com eu mesmo aqui, não canalização, nem psicografia, nem nada, mas algo que eu experimentei no decorrer dos meus processos humanos mesmo aqui nessa terra, que foi se desenrolando aqui na minha vida nesses momentos, nessas experiências específicas, e eu queria estar repassando isso para vocês que pode ser de grande ajuda para muita gente aí o que eu passei, né? Esse processo. Então vamos lá pro vídeo e eu quero desejar tudo de bom para vocês antes de tudo e que esse vídeo seja de grande valia para todos. Então, pessoal, nesses dias, nesses processos onde eu me coloquei, né, como ser humano, eu acabei acatando, né, pegando uma ideia de fora a respeito da criatividade, da libido, claramente. Quanto mais criatividade, mais contato com o todo. Isso vocês já devem ter ouvido do Hélio Couto, que foi de quem eu peguei isso. Só que muitos de nossos condicionamentos que vêm de fora são dessas ideias que compramos. Então muitas vezes nós temos que desfazer essas cascas, né? Se desapegar disso aí, se desapegar de tudo que nós ouvimos, aliás. Porém nós precisamos pegar aquilo ali até um certo ponto para até onde aquilo serve para nós, né? Depois de um tempo não tem mais valia alguma e nós notamos que na verdade nós estávamos enganados com aquilo, que aquilo não tinha valor de verdade para nós. Porque no caso eu peguei claramente, né, um pouco mais ao extremo nesse caso, mas eu fui tentando criar. Não só escrevendo, mas de toda maneira, minha vida normal. Eu fui fugindo da minha própria individualidade, da minha própria humanidade, dessa maneira. Então eu acabei notando, de tanto fazer, criar, mentalmente principalmente, tanto imaginar, né, enfim, criar abstrações mentais. E com isso eu tava me destruindo, eu tava me perdendo de mim, porque realmente, criatividade, tu se conecta com o todo e tudo mais, porque isso é necessário realmente, para nós termos um contato com o nosso divino, com o sagrado nosso, masculino, feminino, os dois em equilíbrio, dentro de todo mundo. É necessário isso, com certeza, mas precisa do equilíbrio da criatividade e da não criatividade. Claramente isso pode não servir para muita gente, mas foi o que eu percebi e funciona para mim. De manter um equilíbrio nessa questão. Saber os momentos de criar, saber os momentos de relaxar, de se tranquilizar, de se permitir experienciar essa vida aqui como um ser humano de verdade. E experienciando mais a vida como um ser humano, ao mesmo tempo vai ainda afinizando mais ainda, vai melhorando o contato com o divino, com essa criatividade. Vai tornando tudo mais claro, porque não fica nevoado só como uma neblina de tanta informação, de tanta criatividade, porque o todo é tudo que existe. Ele usa roupagem, ele usa qualquer coisa. Claramente cada roupagem tem sua individualidade e tudo mais. Só que para o todo isso não importa, são como se fossem ferramentas ali para ele, para o Criador. E essas criaturas criadas por ele têm papéis, né? Cada um tem um papel diferente na sua vida, em diferentes mundos aqui também, onde for. Como seres humanos, como seres, né, de outros mundos, mas também como uma raça humana, assim, só que, né, adâmica, só que um povo específico, né, só que não seria humanidade específica, mas de qualquer modo funciona da mesma maneira, se nós pegarmos isso, que cada um tem seu papel. Porém, o todo, ele usa essas ferramentas, ele usa essas roupagens, ele usa ilusões, ele usa o que tem na realidade aqui. Porém, se você se conecta tanto com o todo, com tudo que existe, com todas essas roupagens, com tudo que está lá fora, você se esquece de olhar para esse personagem aqui, para o que está dentro dele. E foi isso que eu estava esquecendo na minha vida, na verdade. De olhar para esse personagem, essa individualidade, esses processos humanos e não fugir deles. E equilibrar esse ser humano, essa individualidade, com o divino criador de tudo, que já mora em tudo que é tudo ao mesmo tempo, porque criou e já é ao mesmo tempo. Então, muitas vezes nós tentamos fugir de inúmeras maneiras e depois entra compensação em cima de compensação.
Então, eu notei que pra mim, pelo menos, eu tenho que saber os momentos de me tranquilizar, de relaxar. Tem que saber os momentos de me desafiar como um ser humano, claramente. Tem que saber os momentos de alta criatividade, onde eu, né, vem aquela enxurrada de informação e eu faço alguma coisa com isso. Mas se não é o momento, eu guardo, não preciso. Ou se eu não consigo guardar, pelo menos eu deixo para depois. Surge ali como deve surgir. Porque se não é o momento adequado, então a própria vida, o próprio mundo, o universo está mostrando que não é o momento certo para aquilo. Para aquilo ser deixado ali em aberto para as outras pessoas, público, assim, dessa maneira. Claramente eu não tô falando só de vídeo, não tô falando de tudo. De verdade. Que como um ser humano, como no trabalho aí, principalmente no trabalho. Com a espiritualidade. E criando muita coisa, em cima de muita coisa, principalmente mentalmente, imaginando muita coisa, nós vamos nos perdendo da presença. E criando muita coisa física também, nós às vezes nos perdemos de nossa individualidade. Então, vamos pegar assim, o todo, ele usa qualquer roupagem. Para ele, qualquer roupagem serve, dependendo do cargo, da função de cada roupagem. E nós aqui não, nós temos a nossa individualidade. Nosso ser humano, ele tem seus pontos fortes, pontos fracos, claro. Serve a Deus, né? A forma de servir do nosso personagem claramente existe com nossa criatividade específica, nosso modo de criar. E não precisa ser só psicografia, canalização como eu faço, porque muita gente cozinha, muita gente faz outros cargos, aí faz outras funções, e elas são importantes porque senão só existiria isso no mundo e todo mundo abandonaria o resto, entende? Então todas as funções são importantes para o todo, sim. Só que tem a nossa individualidade. Se nós não honramos a nossa individualidade, nossas limitações aqui como humanos, nós nos perdemos totalmente da nossa humanidade. E nós não temos desafios, não temos aprendizado, não temos nada disso, porque nos prendemos na liberdade total, vamos dizer assim, onde tudo é como é e tudo mais. Só que tem o nosso lado humano que precisa de amor, que precisa de cuidado, que precisa de respeito, honra, porque ele é um lado que cresce. E se nós nos perdemos totalmente da nossa individualidade, nós viramos um coletivo em massa da mesma maneira. Nós pegamos informação de fora a todo instante. Nós, de tanta criação, vamos dizer assim, tanta criação que nós faz, nós acabamos nos esquecendo daquilo que já está criado pelo todo. Daquilo que está aqui, nesse personagem, nesse corpo, nessa mente, em tudo como é já. E nos esquecemos de nos aterrar, que é isso que é se aterrar, estar na presença. Tornar vivo esses momentos de gratificação humana mesmo, de satisfação humana. Porque se vai muito para um lado, de qualquer modo a vida nós vamos tentar compensar, no caso, toda essa questão que está faltando num lado. E vamos nos destruir, nos destruir, nos destruir cada vez mais, destruir essa individualidade, destruir este ser individual por completo. E nos conectamos totalmente à rede planetária ou até mesmo universal, onde é tudo o que existe. Espero que tenha ficado bem claro para vocês a questão da criatividade, que para mim foi uma grande quebra de paradigma. E eu também peguei com isso que eu disse logo de início para vocês aí, que nós aprendemos com os erros, nós precisamos desses erros para acertar, né? Ainda nessa classificação aqui do mundo, acerto, erro, tudo mais, normal, como sabemos. E precisamos disso para crescer, para evoluir, porque senão não crescemos, não expandimos como indivíduos. E ficamos à mercê do todo, vamos dizer assim. Só que os dois lados são importantes. E é só quando surgiu a consciência, assim como foi na minha vida toda. Por exemplo, quando eu parei com a carne, criança, ainda uns 11 anos que eu tinha, perto da adolescência, eu parei com a carne no mesmo instante, assim. Por quê? Porque me veio a consciência, eu vi um peru lá, foi bem no dia de Natal, eu vi um peru lá frito lá né, como sabemos. Eu não quis comer aquilo lá. Me surgiu, então esse é o bicho morto em que eu tô me alimentando, sabe? Claro que esse é um processo meu. Não julgo quem come carne, não faço nada disso, porque é um processo meu e só estou trazendo tudo que
na minha vida, a forma como se desenrolou, né? Pra mim aprender, pra mim evoluir, foi tudo primeiro com a consciência. Pra mim é assim, pelo menos pra muitas pessoas pode não ser, mas é assim, pra mim é assim. A consciência surge depois, a prática muda depois, as mudanças ocorrem. Não é alguém me dizendo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer ritual, não sei o que mais. Não, é quando a consciência surge que você faz. Então, o que dizemos em vários vídeos aí, até o canalizado, a Dani, o Caleb, com seus processos também humanos, assim, né, que ele fala mais dessa maneira. Então, todos esses processos humanos são necessários para nós evoluirmos, expandirmos, porque senão não tem vida. A vida do jeito que ela é. E nós acabamos nos colocando realmente naquela posição de co-criadores de tudo, de criar, 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 e nos esquecemos de nós mesmos. E esse é o maior trauma, assim, da nossa sociedade hoje em dia. Fazer, fazer, fazer e não aproveitar o silêncio, não aproveitar o nosso personagem aqui, a individualidade dele, do modo dele, e silenciar. Porque, sabe, na hora que veio essa consciência, foi uma paz pra mim. Porque eu notei, não precisa de guerra interior, não precisa de nada disso. Só precisa saber os momentos de paz, tranquilidade e os momentos de criatividade. Sabendo isso, sabendo se localizar nesse tempo artificial que ainda temos aqui, nesses períodos onde a criatividade pode ser usada, onde ela não pode ser usada, sabendo usar isso a nosso modo, com o nosso personagem aqui, nos conectando ao todo, porém, né, equilibrando o personagem com o todo. Sim, não tem problema nenhum. Nós estamos mais presentes ainda, na verdade, como nós mesmos. Então, às vezes, o personagem pede um pouco de silêncio, ele pede um pouco de descanso, às vezes ele pede outras coisas e tudo isso é natural, não é forçado. Igual eu tava pra criar, 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 eu tava tentando imaginar, imaginar, eu tava usando muito de minha energia, na verdade, demais, sem motivo. Tava colocando uma autocobrança, uma autoafirmação de que, eu preciso cumprir meu papel aqui de toda maneira, e se esquece totalmente do que já existe aqui, que é para ser aproveitado. Nós estamos aqui para experienciar essa maravilha de mundo, apesar, né, dos seus, vocês sabem, da sua falta de equilíbrio aqui, mas tudo isso é importante, porque assim nós aprendemos a ter o equilíbrio dentro de nós. Porque sem a falta de equilíbrio lá fora, nós não veríamos o que nós podemos ajeitar dentro de nós. Tudo estaria perfeito, maravilhoso e tudo mais, essas coisas. Então precisamos dos dias ruins, dos dias para baixo. Ainda falando esse vocabulário, né? Mas precisamos desses dias para aprender como são satisfatórios os dias bons, para aprender como essa dualidade é maravilhosa, na verdade, porque é ela que cria experiência. Sem dualidade não existe experiência. Não importa a dimensão, não existe experiência. Nós sempre vamos estar lá no alto, num resquício de tempo, num resquício de vibração nossa. Às vezes nós vamos estar lá embaixo e é questão de aprendizado. É questão de se levantar, é cair para aprender a levantar, é subir é subir demais para aprender que não pode, depois, né, de subir demais, às vezes nós caímos muito. Então assim nós aprendemos a não subir totalmente, sem cuidado, sem vigilância, sem paciência com nós mesmos, com esse personagem. Então esse personagem humano, esse corpo, foi nos dado pela nossa própria consciência, pelo nosso próprio corpo, e precisa ser louvado como ele é, precisa ser honrado, porque senão nos esquecemos de nosso papel aqui verdadeiro, que é amar como nós mesmos podemos amar. Não é amar como todo, universal, incondicionalmente, não, porque nós estamos aqui como personagens, é amar as situações da forma que elas são. É se colocar no lugar de receptividade da própria vida, e ela vai trazendo sinais que precisam ser trazidos. Assim como eu posso ser um sinal aqui, se eu só estou trazendo minhas próprias experiências, e se for de grande valia para vocês, é ótimo. Tudo na dualidade é questão de individualidade. E se nos perdemos dela, nos perdemos dessa experiência. Nos perdemos de tudo que o mundo traz e novamente fugimos. Novamente fugimos para o comodismo, para o conforto e nos esquecemos de nós mesmos, literalmente.
Vamos criando tanto, vamos crescendo tanto, e nos esquecemos aqui do nosso personagem. De nós mesmos, nós viramos uma casca vazia, uma casca oca, vamos dizer assim, por dentro, né? Porque começa a não ter nada ali. Nós vamos nos afeiçoando a cada criação, nos esquecemos de aproveitá-las. Nos esquecemos de nos permitir relaxar, silenciar, acalmar, porque isso é muito importante. Mesmo que a mente esteja uma muvuca, querendo fazer muita coisa, deixa quieto. Descansa um pouco, vai entendendo os momentos que são de maior descanso, outros que são de maior trabalho verdadeiro, que envolve a criatividade, onde quer que seja, em qualquer setor, aqui do mundo, na sociedade, em qualquer trabalho, qualquer cargo, enfim, qualquer função que desempenhamos aí. Assim como eu com as psicografias, aqui com as canalizações, mesma coisa. Cada um tem seu papel pro divino, realmente. Mas nós não podemos nos render somente a este papel para criar. Precisamos das limitações em um certo ponto, porque senão nos tornamos arrogantes, pensando que podemos tudo, que fazemos tudo acontecer nesse mundo, mas não é sempre assim. A vida sempre está em movimento. Nós que decidimos se queremos caminhar ou não junto com ela, junto com seus processos trazidos para nós. Uns de maior trabalho, realmente, outros de maior silêncio. É saber onde usar a energia, como usar a energia, quando usar a energia nesses momentos, a energia específica, e tudo isso vai se tornando aprendizado. Dos desafios vai surgindo a maior maravilha do mundo, que é a sabedoria. Senão, viramos uma casca oca. Nós esquecemos de nossos aprendizados com essa vida, nos esquecemos desse personagem e retiramos nossa individualidade. A dita pela Bíblia, muitas vezes acredito, nossa alma. Damos nossa alma ao externo, a qualquer ser que seja, e esquecemos de nós em primeiro lugar. Para amar o outro, precisamos amar a nós mesmos. Lembra? Muitas vezes é dito isso nas canalizações, aqui em outros canais, diversas vezes isso, para que nós nos atenhamos a esses detalhes mundanos, porém também divinos, porque habita no todo, está no todo, é sabendo que esse personagem é parte do todo, mas não esquecendo que nós estamos experienciando ele nesse momento. E isso é mais importante que tudo, porque se nos esquecemos disso, esquecemos das nossas experiências, nossos aprendizados, e tudo vira uma casca oca, uma pedra, vamos dizer assim. E a natureza, tudo que já existe, que já foi criado, se torna meramente artificial para nós, é como se não existisse na nossa linha de tempo, porque não aproveitamos isso. A natureza é o que já existe, a natureza é o que se formou dessa maneira. Então o amor à natureza, ao nosso personagem, é necessário. Talvez com essas palavras não seja tão persuasivo nessa questão, mas acredito que tendo a consciência, que surgindo a consciência no momento que deve surgir, da forma que deve surgir, tudo perfeito, planejado ali pela vida, pelo próprio universo, todo o Criador, vocês vão entender que isso é importante. Muitos de vocês que ainda não conseguem entender isso, e tá tudo bem. Eu tô falando nas minhas palavras aqui tudo, mas cada um tem o seu tempo. Eu tenho meu tempo, você tem o seu tempo, há tempo para tudo. Só basta sabermos discernir qual o tempo certo para uma coisa, qual o tempo certo para outra. E assim vai. Vamos aprendendo, crescendo, evoluindo como crianças mimadas ou como já adultos, já num longo aprendizado. Porque, enfim, sempre vamos aprendendo. Sempre vamos experienciando e aprendendo como este personagem, como somente este personagem pode aprender.
experienciando tudo que ele experiencia. É sagrado isso é divino, pessoal. Não deve ser deixado de lado. Porque senão esquecemos de nós mesmos em primeiro lugar. E o resto, é o que mais vale. Mas esse personagem é de grande valor. Se não sabemos isso ainda, tudo bem, a vida vai mostrar, mas é de grande valor. A vida desse personagem, se não existisse, não existia mais nada. Então, pelo menos quem não faz muito disso pode tentar disponibilizar esses momentos de maior calmaria. Sem a mente cheia, entendendo que aquele momento é só de calmaria. Não precisa justificar o momento, não, é só silenciar e entender, depois é o momento de criar o amanhã, talvez se estiver de noite e for dormir, relaxe um pouco. Essa recompensa que é sendo trazida em alguns vídeos, acredito, ou foi só num, mas enfim. Essa recompensa é que merecemos. Portanto, o trabalho é o descanso. Portanto, servir a Deus é o descanso desse personagem. Porque ele tem grande valor. Vou dizer para vocês, ele tem um grandíssimo valor. Para nós aprendermos, para nós experienciarmos, para nós crescermos como indivíduos, como espíritos, como alma, enfim, vamos sempre crescendo. Porém, não daquele modo de criar, criar, criar. Tudo bem, isso, claramente você se conecta mais com o todo dessa maneira. Com o todo, entendem? Tudo que existe. Porém, existe esse personagem. E ele vai tentar compensar de toda maneira se não estiver sendo amado. Por você mesmo, ninguém mais tem a obrigação de te amar. É você mesmo que se ama. Se não tá vindo lá de fora é porque você não se ama. Ou se tá vindo demais lá de fora também pode ser uma compensação às vezes. Dependendo dos sinais que a vida traz, porque não é a mesma coisa para ninguém, literalmente ninguém. Cada um tem o seu processo, seu próprio aprendizado, a própria vida e do que receber dela. Cada um tem os seus momentos de mais movimento, de maior silêncio, de maior introspecção, de maior mais ir para fora, sabe? O Yang, a luz, criadora de tudo, e o Yin, a forma, a separação, a individualidade. Entende? Os dois são importantes, tão importantes um quanto o outro. Não existe um mais importante que o outro, não. Podemos pensar muitas vezes que sim, que servir a Deus é o mais importante de tudo, nesse sentido, de criar, 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 criar e esbanjar e não ter um momento de paz e sossego. Vê o que isso está trazendo para você, vê o que isso está trazendo na exteriorização sua para o mundo lá de fora. O que está fazendo com sua consciência? Será que isso é bom? Será que isso está tornando sua vida um pouco sem sentido para o personagem? Porque equilibrando o personagem com o divino, no meu caso, nesse aprendizado que eu tive, a não criatividade com a criatividade, eu entendi que os dois andam juntos. E se um cresce demais, o outro vai tentar compensar. Então não é desse jeito que se cresce, é com os dois juntos que se cresce. Todos juntos, lembra? Nós fizemos isso até no vídeo que eu, o Caleb e a Dani fizemos quando mudamos umas coisas aí no canal e foi se tornando dessa maneira aqui, mais livre, mais solta, ainda com roupagens, com essas coisas. E é assim mesmo. Todos andam juntos. Sem uma peça, o mundo não anda. E o mundo também é importante. Lembram, não sois do mundo, mas ele também, vocês vivem nele. Vocês não vieram dele, não nasceram especificamente dele, como alma, como espírito, enfim, como algo acima disso, porém ainda habitam nele. E o que vão fazer com isso? Vão esquecer que vivem no mundo? Vão pro Tibete? Não dá certo. Vocês sabem que a vida vai dar uns tapas na cara toda hora. E muitas vezes não é nem eu que tô falando, é a própria vida.
que usa de tudo para te mostrar a resposta. A questão é se você enxerga, se você vê ou não vê. Eu demorei para enxergar aquilo, para ver, mas foi no momento certo. Porque você não enxerga a vida, os seus mínimos detalhes com rigidez, tentando pegar tudo, tentando pegar cada detalhe, não. A sua consciência lhe mostra o que é mais importante. Você mesmo sabe o que é mais importante para esse momento. Às vezes para você está num processo como eu estava, auto-obsessivo, infligir uma obsessão em si mesmo, uma autocobrança, uma autodestruição no final das contas, se cobrando demais para fazer, que não é o suficiente. Muitas vezes, comigo pelo menos, ocorreu isso, que foi mais pela procrastinação que muitas vezes eu fazia, sempre. Geralmente eu fiz esses processos de empurrar com a barriga, como diz, e acabei tendo isso como compensação. E aí peguei uma ideia mental vinda lá de fora, me agarrei a ela, mas tudo bem. Teve um momento que eu precisei daquilo, criar, demasiadamente, para me lembrar de quem eu era. Também isso é importante, mesmo assim. Então por isso nós fazemos o que nós sentimos. Mesmo que não seja adequado naquele momento, para o nosso crescimento naquela hora, a vida vai nos mostrar que você tem que estar ali com sua consciência naquela vibração específica para você crescer diante daquela vibração. Porque senão você vai novamente tentar ser o que não é. Vai sempre tentar fugir. Então esses processos humanos, mundanos, são importantes. Eles são só um espelho da nossa consciência. Tá? Para quem quiser entender melhor isso. É uma exteriorização da nossa consciência. Não é nada além disso. Então é nosso dever aprender com isso, com a nossa própria consciência. Eu estava num ato desenfreado de criação, estava tomando bastante café justamente para criar. Para muitos, no passado pode ter sido papel. Como vocês sabem, Chico Xavier, por exemplo, escrevia sem parar. Mas eu não sou Chico Xavier. Eu estou aqui como este personagem. Eu sou todo, criador de tudo como todos são. Porém, se colocaram em partícula, a consciência, o indivíduo, a alma, se colocou em partícula, em indivíduo, para experienciar os aprendizados que ele precisava. Nós estamos trazendo aprendizados para nossa alma, para nossa centelha, para o nosso Deus interior. E assim nós crescemos. Senão nós vamos estar numa ilusão de crescimento fadado ao fracasso, porque não será um crescimento verdadeiro, será crescimento de um lado e esquecimento do outro, decaimento dele, a queda, como dizem. Lembram lá na Bíblia? O Yang se exacerbou, o Yin caiu no pecado. Porém dá para pegar isso de inúmeras maneiras, eu tô trazendo dessa forma. Entendem? Essa individualidade, isso se perdeu completamente. Muitos no ramo da espiritualidade querem pegar tudo que os outros dizem, se agarrar. Eu entendo isso, é um processo também. Mas uma hora o desapego é necessário. Uma hora ocorre a morte. E ela não é sofrida. Pelo menos pra mim não foi sofrida. Foi mais sofrido quando eu tava naquele processo auto-obsessivo. Aquele momento era de catarse em cima de catarse, porque era resistência em cima de resistência, camada de resistência, depois camada de resistência. Até ficar oco, literalmente. Resistência à verdade que nós precisamos aceitar. E quando me surgiu a consciência, e foi literalmente do nada, como diriam, eu só fui continuando naquele processo desenfreado e puff, me veio a consciência. Nossa, eu tô me autodestruindo. Eu tô esquecendo da minha individualidade, de mim. Por isso muitos até que são médiums, muitas vezes enlouquecem de verdade, porque se prendem dessa maneira, que precisam criar, ou precisam ver espírito toda hora e não sabem amenizar esse contato total com a espiritualidade. E os dois são necessários. Por mais que estejam juntos, essa dualidade, essa visão
mais dualística, ela ainda é necessária para o equilíbrio mundano, para o equilíbrio do humano com o divino. Porque senão um lado sempre vai tentar compensar. E os dois vão se destruir com isso, tá bom? Não é um que se destrói, é os dois juntos. O seu lado divino, criador, uma partícula do criador pode criar um co-criador consciente, como dizem hoje em dia. E a sua parte humana aqui, que precisa de amor, que precisa das limitações, que precisa de carinho. São ciclos da vida, são processos que nos mostram que essa parte também é importante. O autocuidado, o autodiscernimento de si mesmo. E aí a paz vem, a mente silencia completamente quando é para silenciar. E nos momentos de maior mente, né? Por exemplo, quando eu psicografo, vem tudo intuitivo e tudo mais, porém, vem muito na mente, fica gravado muita informação na mente, como se viesse do depois. Vamos supor, eu estou escrevendo ali uma parte da história, ou mensagem, às vezes, para nós aqui para a egrégora, que regularmente estou trazendo, principalmente agora, de agora em diante, desde que esse vídeo está indo pro ar, não, desde que eu estou gravando aqui esse vídeo. Então, no momento que eu estou escrevendo ali, eu estou numa parte, claro, totalmente intuitivo. Mas vem tudo, informação mental, tudo que vai vir depois, eu preciso, né, ter discernimento para trazer na hora depois. Então tudo vai sendo trazido como se fosse descendo da mente e não tivesse mais na mente na hora que eu trouxesse. É um processo difícil de explicar, mas acredito que ficou um pouco mais simples para vocês aí na forma que eu expliquei. E muitas vezes nosso trabalho, nossa forma de servir, realmente requer mais a mente. E não precisamos fugir disso. A mente é necessária em muitos momentos. A mente ela é útil em muitos momentos. Porém, tem que saber discernir o momento da mente e o momento do relaxamento do corpo, do vazio da mente. Porque, por um lado, os budistas tibetanos, eles foram muito pro lado, claramente, da introspecção, lá do contato com o divino, no outro sentido. Do vazio da mente, lembra? Se conectando com o Criador, como eles diziam. Só que eles se esqueceram do outro lado novamente. Então a vida sempre vai nos tentar puxar novamente para o equilíbrio como um imã. E o centro é o nosso coração. É ele que nos puxa novamente, a nossa individualidade aqui, que nos puxa para o equilíbrio. Senão nós ficamos tudo à deriva, na verdade. E é disso que muitas vezes se tratam os espíritos vagando por aí. É somente disso. É a nossa própria consciência, nossa mente vagando por aí, buscando respostas, informações, imaginando muitas coisas e tudo mais. E não voltando para dentro. Até acredito que veio algum vídeo, ou pelo menos meu irmão me falou que veio talvez de uma forma energética. Num vídeo da Dani, canalizado aqui para vocês, onde um Exu falou, o Exu Caveira disse para nós nos conectarmos mais, isso, trazer o nosso lado Exu junto aqui para esse personagem, para essa individualidade, incorporar o lado Exu totalmente. O que isso quer dizer? É não deixar vagando o lado Exu, o lado da limpeza, e cuidar do que dizem da nossa colheita, dos nossos processos. Não é de cuidar da vida dos outros, tem nada a ver com isso. Cuidar da nossa colheita não tem nada a ver com não cuidar da vida dos outros e tudo mais, mas isso também é ridículo, não é necessário. Só que tem tudo a ver com o nosso personagem aqui, com o alto amor, e não ficar à deriva dessa maneira que eu disse. Para vocês pode ser outra palavra-chave, mas para mim a palavra-chave é criação, em cima de criação, criação, criação. Física ou mental. E precisa dos nossos momentos de descanso. E muitas vezes nosso corpo vai tentar compensar, vai dizer de inúmeras maneiras, nós não vamos dar ouvidos, claramente, mas quando nós dermos ouvidos, não se culpem,
é para dar ouvidos. Eu não me culpei naquele momento que eu tive consciência daquilo. Eu não me culpei por nada, eu agradeci, pelo contrário. Me veio uma consciência, uma vibração altíssima, aquela informação desceu para mim, eu não me importei mais com aquilo. Me entreguei totalmente àquele momento, onde eu entendi. Está bem, agora o rio de informações, vamos supor o lago, né, que é mais parado, reservado no mesmo lugar, de informações, a mente cheia, precisa esvaziar. Até para poder se encher, não até o final, né, não totalmente esbanjar, mas encher no equilíbrio. Vamos supor na metade do lago ali, até eu poder ter o equilíbrio. E com esse equilíbrio surgem as criações saudáveis. Muitas vezes. As criações saudáveis para nós, porque saudável é sempre para nós. E quanto mais saudável para nós, lembra, tudo que vai e volta, a mesma coisa. Nós doamos saúde para nós doamos autocuidado, auto-amor, e isso volta para os demais na nossa forma de servir. E com o silêncio mental, em muitos momentos, nós nos entregamos ainda mais para o nosso momento de servir, de trabalho, e nos outros momentos, reservando silêncio para nós mesmos, contemplar o que já existe e se deliciar com isso, porque é uma maravilha. É um amor divino dado a nós, dado justamente ao indivíduo. Por isso que o indivíduo é importante, senão Deus daria algo para quem? Para ele mesmo. Por mais que é para ele mesmo da mesma maneira, mas espero que vocês entendam. A individualidade tem valor nesse sentido. Porque senão todo criador de tudo, ele é tudo. Ele é o coletivo inteiro do cosmos e tudo que existe. Cada peça tendo sua função, claramente, mas tem as individualidades. Que se conectam com o todo, que tem todo o seu processo. Porque senão quem se conectaria com o todo? Onde que teria esses processos mais ritualísticos num sentido espiritual mais expandido, evolvido? Não teria isso. Se não tivesse humano para glorificar o divino, como existiria o divino? Não existiria. Não teria ninguém para experienciar o divino. Seria completo vazio. Entende? E nós, nos conectando mais ao todo, a esse vazio, na verdade, nós criamos mais e mais e mais e mais. Às vezes compulsivamente, para que o vazio não se torne só vazio, para que ele seja preenchido. Mas ele sempre vai ser vazio da mesma maneira no final. Só que ele nos colocou aqui para nós servirmos dessa maneira a ele. Dando informação, enfim, criando um monte de coisa. E quando nos conectamos ao nosso lado completamente mundano, humano, nós nos reservamos em um silêncio com o que já existe e aproveitamos isso. E é perigoso num sentido quando é exacerbado, assim da mesma maneira que a criação. O contato com o divino exacerbado faz o lado humano se perder. E se perde a humanidade, vira uma IA, um coletivo. Não tem mais vida ali, uma casca oca, como eu disse. E se conecta totalmente com o humano, se perde da ligação de tudo que existe. Então o equilíbrio que eu notei foi esse. Pra mim, ao menos, fez bastante sentido na hora que eu tive a consciência, eu tentei trazer em palavras. Espero que eu tenha conseguido, por mais que algumas coisas eu vi que talvez não seja bem entendido, mas espero que ajude muita gente, porque foi da forma que era pra ir, a energia necessária que era pra ir. Eu sei disso. E é isso, entendendo os processos de silêncio, entendendo os processos de trabalho. Os dois vão se equilibrando. Muitas vezes eu fugia do descanso, muitas vezes eu ia só pro trabalho, espiritual aqui no caso. E eu virava um inconsciente coletivo ali direto na minha vida normal. Eu esqueci totalmente da minha vida normal. Minha vida como um humano nos seus processos que são necessários. E o que tem de valor no meu crescimento daí pro universo, pra minha consciência, pra mim mesmo? Nada. Quando as coisas são assim.
quando eu ignoro esse lado humano, essa individualidade, que precisa crescer junto com o lado divino. Se eu ignoro um, o outro me mostra como está exacerbado. E o outro está lá no chão. Então eu preciso levantar um para amenizar o outro lado. Então nunca é crescer demais para um lado, mas sempre crescendo com os dois juntos, em equilíbrio, na verdade. Esse é o yin yang para mim, nesse conceito atual, pode mudar no futuro. E é a vida. A vida é feita de mudanças, é feita de processos, de ciclos. Não podemos ficar agarrados somente ao passado, a forma como era antes, a forma como foi dita que seria no futuro, talvez. Não. São chaves que vêm para nós pegarmos, para nós aprendermos com isso, para nós amadurecermos com isso, e enfim entendermos quem é Deus e quem é a criatura. E os dois no final são um só. Andam junto. Porque se ignora um, nós podemos nos perder completamente e ficar vagando. Sem discernimento de nada, à mercê das ideias alheias, comprando. Muitas vezes vendendo, né? Porque quando compra tem que vender também. Uma compensação, justamente, do nosso lado humano, porque o nosso lado divino vai criando, então nós precisamos comprar um monte de ideias para equilibrar essa balança. Um modo de compensação do nosso lado humano, vendo isso, sentindo isso na pele, né? Porque é na carne. Então o equilíbrio é importante, não deve ser ignorado para não virarmos cascas vazias. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha sido de grande valor para quem não entendeu mesmo assim, porque pode ter trazido alguma chave importante no dia a dia aí. Espero que seja importante. Até mais, pessoal. Desejo tudo de bom para vocês. Até a próxima aí. Um abraço.